Diretamente de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. Acabamos de sair ali do Vale do Silício. Vamos conhecer agora a famosa ponte Golden Gate. Estou de volta para o vídeo 2 de 4, especificamente para você que quer passar no concurso para cartório de Rondônia, que vai acontecer no dia 14 de junho, pelo menos a primeira fase, concurso que será realizado pela IESES e que o meu amigo Gabriel Abad já teve o prazer, já teve o trabalho, prazer e trabalho de detalhar o edital para você. E hoje eu vou falar um pouco sobre como eu passei entre os 10 primeiros colocados no último concurso. Eu não sei se você sabe, mas no concurso passado eu fui o 8º colocado. Tive a oportunidade de escolher o cartório lá, inclusive eu acho que na 6ª posição, já que algumas pessoas que estavam em minha frente acabaram não assumindo. Cara, olha que imagem legal. Filma lá São Francisco e dá uma aproximada para ver se dá para pegar. Dá uma olhada aí, gente. Estamos acabando de chegar aqui, então olha que legal. São Francisco, eu nunca tinha visto, né? Então estou compartilhando com vocês. Pode trazer para mim aqui. Pode vir. Pois é. Então, pessoal, o que acontece? Então, eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês sobre o que eu fiz para ficar entre os 10 primeiros colocados no último concurso. E olha que no último concurso nós tínhamos concorrentes de peso, pessoas que estão passando entre as primeiras posições, não apenas lá em Rondônia, mas em outros locais, como é o caso da Marfisa, minha amiga, gente finíssima, como é o caso do Marcelo Lessa, um verdadeiro monstro do concurso de cartório. Enfim, pessoa, Maísa Del Valle, está performando em altíssimo nível em vários certames, pessoas assim, sensacionais. Então assim, o que eu fiz de diferente para ficar entre os 10 primeiros colocados? Bom, vamos analisando ponto por ponto. Primeiro, vamos analisar em relação... Aqui para a esquerda? Primeiro vamos analisar em relação à primeira fase. Bom, o que eu fiz para a primeira fase, que eu acredito que você tem que fazer também, porque a quantidade de vagas é basicamente a mesma do último concurso. Então, para ir para a segunda fase, você tinha que figurar entre os 100 primeiros colocados. Eu tinha acabado de passar na primeira fase do Rio de Janeiro. E o que acontece? A primeira fase do Rio de Janeiro foi uma das primeiras fases mais disputadas dos últimos anos no concurso de cartório. Uma das primeiras fases mais disputadas. E eu tinha estudado muito. Inclusive eu tinha feito uma saga gratuita no meu canal do YouTube, chamada Saga do Rio de Janeiro, onde eu fiz gratuitamente. Eu prometi 800 questões, acabei fazendo 740 questões. E assim, aquilo foi surrealmente importante. Foi surreal de importância para minha aprovação em Rondônia na primeira fase. Porque eu me preparei em altíssimo nível para o Rio. O Rio saiu totalmente das expectativas dos candidatos. Eu consegui passar no Rio, estou aprovado lá para a prova oral. Mas assim, foi extremamente desafiador o Rio de Janeiro. Mas o acúmulo de conhecimento que eu precisei para passar no Rio de Janeiro, ou pelo menos que eu levei em consideração, acabou sobrando para passar na prova de Rondônia. Diga de passagem, eu passei entre as 10 primeiras notas em Rondônia, logo após, inclusive, eu criar a estratégia do Máquina da primeira fase, que é a minha preparação para... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vou ter que ganhar 600 metros, então tá tranquilo. Então, foi a minha estratégia que eu criei para passar na primeira fase de concurso de cartório. Primeira vez que eu testei mesmo foi lá no concurso de Rondônia. E aí eu tinha ficado na 10ª posição, eu acho, no concurso anterior. E fui logo ali para as 10 primeiras posições. Então, assim, a estratégia foi claramente resolução de exercício, pessoal. Para ficar entre os primeiros colocados na primeira fase de Rondônia, a minha estratégia foi resolver exercícios. Literalmente isso. Mas assim, num nível absolutamente insano.
Ali em 2017 eu descobri que eu deveria passar 70% a 80% do meu tempo resolvendo exercícios estrategicamente mapeados, ao invés de ficar me acabando em livros de doutrina. Então, assim, o primeiro insight que fica para você aqui é o seguinte: se você está se matando aí naqueles livros de 1000 páginas, 2000 páginas, 3000 páginas por matéria, você literalmente está perdendo tempo. Literalmente está perdendo tempo. Nós teremos lá uma prova feita pela IESES e assim, eu acredito que a IESES vai subir o grau de dificuldade. Eu acredito que a IESES vai subir o grau de dificuldade, porque a IESES fez a prova de Santa Catarina e foi muito criticada pelo nível de facilidade, por algumas imprecisões técnicas apontadas. Então eu acredito que a IESES vai fazer a melhor prova da vida dela, e ela vai fazer um mix lá de dificuldade com bastante técnica. Então, mais uma vez, eu acredito que você precisa fazer o que eu fiz, que é mapear a IESES. Você precisa só um minutinho aqui que tem que prestar bastante atenção. Você vai precisar mapear a IESES através de uma estratégia que eu utilizei, que é a de resolução de exercícios. Na época eu não tinha à disposição para vocês, mas agora tem o Máquina da Primeira Fase, que é sem dúvida alguma o líder em aprovação nos últimos anos para concurso de cartório, o curso mais cursado do Brasil nessa preparação. Eu costumo dizer que é a melhor preparação para o melhor concurso do Brasil. Me desculpa se está aparecendo mais uma propaganda de curso nesse momento do que propriamente uma geração de conteúdo que mude a sua vida, mas é que literalmente através do Máquina você ganha tempo, você ganha tração, você vai fazer o passo a passo que eu fiz, até melhor do que eu fiz, porque depois de muito tempo, eu consegui mapear os últimos 5 anos de concurso para cartório. Aliás, hoje pela manhã eu estava correndo, estava lá em Palo Alto, e eu recebi uma mensagem de uma amiga que é aluna do nosso curso. Amiga sim, né? Ela se transformou em amiga depois de um determinado tempo. Deixa eu só conferir aqui. Ela se transformou em amiga depois de um determinado tempo. E ela, poxa, já é juíza federal. E ela estava me falando: Paulo, parabéns pela organização do Máquina da Primeira Fase, porque é sem dúvida alguma um curso que, além de fornecer o melhor conteúdo, está estrategicamente posicionado para resolver aquilo que eu preciso para o concurso. Eu consigo estudar de forma estratégica, eu simplesmente ligo os vídeos e começo a assistir. A plataforma é perfeita, é simplesmente sensacional. Essas foram as palavras dela, eu queria até poder colocar aqui para vocês. Recebi um áudio no WhatsApp sobre isso, aliás, muito obrigado, querida, por ter enviado esse áudio, né? Bom, pessoal, seguinte, então essa é a estratégia que você vai utilizar para a primeira fase. Agora, Paulo, e para a segunda fase? O que você faria? O trânsito aqui é super mega tranquilo, bem cheio, acho que você deve estar percebendo aí, mas bem tranquilo de dirigir, bem bacana, muito bem sinalizado. Nós estamos aqui com 2 ou 3 GPS, então tá bem tranquilo. Bom, para a segunda fase, pessoal, aí o que eu fiz? Eu lembro que eu viajei uma semana antes para Rondônia, me hospedei num hotel lá, que eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas me hospedei no hotel e fiquei lá uma semana traçando estratégias para arrebentar na segunda fase. Eu criei inclusive um curso chamado Fórmula da Segunda Fase baseado nisso. O que eu fiz? Eu peguei todas as peças práticas da IESES, presta atenção que isso vai mudar a tua vida. Eu peguei todas as peças práticas da IESES e eu literalmente respondi todas as questões discursivas e respondi todas as peças práticas. Foi aí que eu me tornei um especialista em provas da IESES. E aí eu saí de uma nota, a minha nota máxima na IESES tinha sido 7. Nessa prova da IESES eu já fui para 8,75, que foi a 5ª maior nota da segunda fase lá em Rondônia. Então foi assim brutal a diferença por conta desse detalhe específico. Então assim, ó, para a primeira fase eu peguei as provas da IESES, mapeei os últimos anos e eu resolvi questões
principalmente das matérias que eu mais queria performar. Só que isso eu tinha feito para o Rio de Janeiro, e aí me deu base para Rondônia. Para a segunda fase não, aí eu já fiz especificamente com as provas da IES para a segunda fase. Isso acabou inclusive virando conteúdo para um curso que eu tenho para a segunda fase chamado Fórmula da Segunda Fase. Então você vai fazer isso, tá? Já pensando na segunda fase, você vai ter que pegar as peças práticas da IESES, vai responder cada uma dessas peças, e aí você vai fazer inclusive um levantamento. Quantas vezes caiu o tabelionato? Quantas vezes caiu o protesto? Quantas vezes caiu o registro de imóveis? Quantas vezes caiu o registro civil de pessoas naturais? Quantas vezes caiu o RTD? Quantas vezes caiu o RCPN? Essa leitura sistematizada, ela muda completamente o jogo. Completamente. Eu digo que o primeiro concurso de cartório que eu estudei de modo profissional foi o de Rondônia, e por isso eu tirei uma nota excelente, por isso eu fui bem. Tudo bem. Então, hacks rápidos aqui para você arrebentar na segunda fase de Rondônia. O primeiro, repito, você vai gastar 70%, 80% do tempo resolvendo exercícios. Se puder ser através do máquina da primeira fase, cara, faça através do máquina da primeira fase. Você vai ganhar tempo, vai ganhar absolutamente muito tempo, porque eu passei, os últimos 2, 3 anos só mapeando concurso de cartório através de questões e respondendo cada uma dessas questões, criando comentários, criando vídeos, criando PDFs para poder criar esse curso. Para a segunda fase, você vai resolver todas as peças práticas, fazer um levantamento estatístico, e você vai ter que treinar. Então, separa aí para a primeira fase, pelo menos assim, de 2 a 4 horas só para você resolver exercícios. Quando chegar na segunda fase, é mais ou menos isso. Pelo menos umas 2 horas só para você ficar resolvendo questões escrevendo, literalmente escrevendo. Você vai ter que escrever. Foi a primeira vez que eu treinei escrevendo de verdade para a segunda fase, porque eu ficava simplesmente ali na leitura dos livros de segunda fase, e isso era uma perturbação mental. E para a prova oral, vou fazer um outro vídeo para falar sobre isso, mas já vou te dar algumas dicas. Para a prova oral, gente, sinceramente, primeira coisa, você vai perceber que na prova oral da IES, você não vai ter todas essas matérias que você vai responder na primeira fase. Vai ser diferente. Na prova oral, você vai ter alguns assuntos que são delimitados e já estão no edital. Quando chegar a hora de estudar para a prova oral, o que você vai fazer? Bom, ou você faz o nosso curso chamado Segredos da Prova Oral, ou você vai pegar a tua esposa, um amigo, inclusive que esteja fazendo concurso, e você vai fazer o seguinte: você vai colocar essa pessoa para ficar fazendo perguntas para você, pelo menos 3 perguntas por dia. Só que o que você vai fazer? Você vai pegar o último edital e vai ver como é que estava definido lá, ponto 1, ponto 2, ponto 3, porque eles pegam 10 pontos, faz um sorteio, aí você sorteia um desses pontos, por exemplo, ponto 3, aí nesse ponto 3 tem área 1, área 2 e área 3, e aí você vai responder sobre, sei lá, 5% do edital. Então tem essa questão da sorte, né? Se você não for um cara muito bem preparado, mas tiver sorte, pode ser que você saiba menos do que eu e tire uma nota maior na prova oral, porque rola essa parada do sorteio. Então pode ser que você seja perguntado sobre pontos mais fáceis do que os meus. Então, para você diminuir o fator sorte, para você controlar as variáveis para o seu sucesso, que é uma coisa que eu aprendi bastante com meu amigo Gabriel Abad, primeiro colocado no concurso para cartório do DF antes dos títulos. Para você controlar as variáveis, você pega os últimos pontos, ponto 1, ponto 2, ponto 3, eram 10 pontos com 3 áreas cada no último concurso. O que você faz? Você vai definir por dia, você vai definir por dia, por semana, tá? Para você zerar um ponto. Na verdade, assim, a cada 3 dias dá para você zerar um ponto. Para você criar as perguntas e responder as perguntas sobre as 3 áreas de cada ponto. Quando for assim, com 30, 40 dias, você já literalmente zerou responder perguntas possíveis sobre esses 10 pontos. E assim você vai ter uma preparação literalmente absurda. Pega o que eu tô falando, anota o que eu tô falando. Aliás, aqui embaixo vai ter um grupo do WhatsApp onde eu vou disponibilizar um pouco dessa estratégia que eu tô falando aqui num PDF.
Mas para você receber, você vai ter que entrar num grupo aqui do WhatsApp. Inclusive nesse grupo nós vamos fazer uma oferta relâmpago do Máquina da Primeira Fase focado nesse concurso de Rondônia, tá? Focado nesse concurso de Rondônia. Então, entra no grupo aí para você receber todas as informações. Se você não sabe, tem o primeiro vídeo onde o Gabriel explicou todo o edital, como estão divididas as questões, e já explicou um pouco de que estratégia você tem que tomar. Mas eu queria compartilhar um pouco dessa estratégia que me levou a ficar entre os 10 primeiros colocados no último concurso, mesmo sendo um concurso extremamente disputado. Eu inclusive rodei por Rondônia, conheci vários cartórios, fiz vários amigos na capital e em outros locais, e eu vou fazer um outro vídeo que eu vou liberar amanhã, analisando um pouco dos cartórios que estarão disponíveis para vocês lá em Rondônia, tá? Tem cartórios excelentes. Você que é juiz, você que é promotor, você que é delegado, você que é procurador, vale a pena fazer esse concurso, vale a pena fazer esse concurso, tá? A prova vai ser dia 14 de junho e mesmo para você que está chegando agora, que nunca fez concurso de cartório, é possível? Cara, é possível. É possível, eu recomendo você fazer, e para você acelerar os seus resultados, é o que eu estou te falando. Nós temos essa preparação chamada Máquina da Primeira Fase de concurso para cartório, que é a melhor preparação do Brasil para o melhor concurso do Brasil, que é o concurso de cartório. Se você quiser saber todos os detalhes sobre Máquina da Primeira Fase, inclusive dentro desse grupo de WhatsApp eu vou deixar uma página que explica totalmente o que é o curso, como ele serve para você, para quem que ele não é, para quem que ele não é indicado, para quem ele é indicado, se tem PDF, todos os detalhes, perfeito? Então é isso. Aliás, fica ligado porque hoje o Máquina da Primeira Fase está num determinado valor, mas nós vamos fazer uma oferta relâmpago que vai deixar você extremamente apaixonado para você ser mais um da família do Máquina da Primeira Fase. Beijo no coração e lembre-se, quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será absolutamente inevitável. Quando desistir não for uma opção, você não vai ficar mais se questionando se vale a pena ou não fazer o concurso, você simplesmente vai fazer. Dentro do Máquina, você vai aprender comigo como que eu consigo conciliar viagens para fora do país, dentro do país, o fato de eu ser pai de 3 filhos e ainda assim conseguir fazer esse concurso e conseguir performar. Não sei se você sabe, mas eu já sou titular de cartório há mais de 3 anos. Tenho o prazer de exercer todas as atribuições previstas na Lei 8935 e por isso, por ter alcançado esse sonho e continuar fazendo no campo de batalha, por entender as dificuldades do concurso, é que eu sempre apareço por aqui para poder contribuir, sabe? Porque esse é literalmente um concurso onde as pessoas não abriam o jogo, não contavam sobre as facilidades ou dificuldades, e alguns me consideram precursor no Brasil, não é nem eu que falo isso, alguns me consideram precursor no Brasil no que diz respeito a dividir conhecimento específico sobre esse concurso, e eu sou muito feliz e muito grato por poder ter contribuído de alguma forma. Existem outras pessoas que também propagam o concurso de cartório, e honra seja dada a essas pessoas, mas eu fico feliz de ser um dos canais de comunicação nesse sentido. Então, cartório não é mais de pai para filho, cartório não é presente que o tribunal dá para uma determinada pessoa, cartório é para pessoa que se dedica a sair da zona de conforto e dar o seu máximo. Beijo no coração, me segue lá no Instagram e lembre-se, sucesso exige hábito e vai que dá.